Fala, líder! Tudo bem? Como é que você está? Espero que muito bem. Me diga uma coisa, você já ouviu falar numa técnica chamada metamodelagem? Exatamente, metamodelagem ou modelagem é uma técnica proveniente da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu tive uma experiência, eu vou te contar para você entender o que é modelagem, como é que você pode usar, em que eu precisei muito adaptar meu comportamento, mudar o meu jeito de ser, o meu comportamento, a minha forma de abordar clientes, para que eu pudesse ter sucesso numa determinada época da minha vida. Eu já devo ter contado uma história parecida com essa aqui em algum vídeo, um pedaço dessa história, em que eu quebrei uma empresa em Belo Horizonte. Quer dizer, eu fui para lá tentar montar uma empresa, na verdade. Então, na época, toda a grana, o máximo de grana que eu tinha guardado em poupança, uma coisa assim, eu estava guardadinho lá, eu usei para conseguir efetivar, fazer esse negócio acontecer lá em BH. E era um negócio de treinamento, de vender treinamentos, né, montar turmas para conseguir fazer as turmas acontecerem por lá. E eu realmente fracassei, não consegui. E aí eu fui atrás do meu networking para poder voltar pro mercado, e aí teve um cara que me deu uma oportunidade que eu tinha que fazer para eu me dedicar à empresa, para me tornar um treinador na empresa, que era tudo que eu queria. Só que eu tinha que fazer Master Coach, Executive Coaching, Programação Neurolinguística, Practitioner, entre outros treinamentos, e isso ia me custar 18 mil reais, eu não tinha essa grana. Ainda assim eu entrei nessa história, tem um vídeo que eu falo sobre isso, o vídeo que eu, do nome Entrei Numa Roubada, procura aí que você vai ver essa história com mais calma. Mas qual é a grande sacada, qual é o outro viés dessa história que eu quero pegar? Eu entrei na área comercial dessa empresa. Eu tinha que pagar uma dívida de 18 mil reais que eu assumi para poder fazer esses cursos e eu tinha que vender. Quer dizer, eu tinha acabado de falir uma empresa e eu não fali essa empresa em BH porque eu não soube vender, porque eu não tive competência para isso. E agora eu tinha que pagar uma dívida de 18 mil reais que eu assumi, só que eu tinha que vender. Cara, como assim? Foi tão difícil, inclusive, para mim assumir a dívida, eu não queria pagar, não queria entrar na jogada, porque eu ia ter que vender e eu tinha muita dúvida sobre a minha capacidade, né? Eu já tinha fracassado em BH, mas enfim, era o que eu tinha naquela hora, entrei, e o que eu fiz? Eu sentei, meu ponto de atendimento, minha baia, minha mesa, ficava do lado da mesa do melhor vendedor da empresa, que depois se tornou meu sócio e tudo mais. E aí eu lembro que o primeiro, talvez até entre outros dias, eu parava só para ouvir esse cara no telefone. Porque eu via ele vendendo. Porque como é que era a minha venda lá em BH ainda? Oh, será que pelo amor de Deus, por favor, senhor, por favorzinho, conseguiria uma reunião comigo? Quer dizer, a minha forma de abordar os meus clientes não era mais legal. Eu tinha dificuldade em conseguir visitar com os clientes, sabe? E aí eu parei para ouvir como é que esse cara, que era o melhor vendedor da empresa, vendia. Eu via que ele era muito focado. Ele não fazia mais nada, não tinha rede social, não tinha ninguém que conversava com ele. Se alguém veio pedir alguma coisa, ele dizia, olha, agora eu não posso. Quer dizer, extremamente focado, sabia dizer não para as pessoas e era muito objetivo, direto e objetivo. Então eu fiquei ouvindo ele e anotando as coisas que ele fazia, como é que ele fazia, observando como é que era o método, o modelo dele de fazer as coisas, sabe? Eu ouvia que tipo de abordagem ele usava com os clientes, quando o cliente trazia uma objeção, como é que ele tratava aquela objeção. Depois eu passei a ir para as minhas reuniões, trazer para ele as dificuldades que eu tinha tido na reunião, e ele me dizia, olha, quando acontecer isso faz aquilo, quando acontecer isso faz aquilo, e eu comecei a ter cartas na manga, ou seja, eu comecei a copiar o jeito dele de fazer, exatamente, eu comecei a fazer com os meus clientes o que ele fazia com os dele, comecei a usar as abordagens que ele usava, ser direto e objetivo da forma como ele era. Eu lembro, inclusive, uma vez, minha primeira venda foi com um cara chamado Augusto, ele é um empresário lá de Goiás, um grande amigo, faz tempo que eu não falo com ele, inclusive, e aí eu lembro que o Augusto me deu 4 bolos, porque o vendedor, aquele melhor vendedor, o cara deu 2 bolos nele e já não deixava quieto. Eu deixei, o Augusto me deu 4 bolos. No 4º bolo que ele me deu, eu liguei e o Augusto me disse, ô João, desculpa, tive um problema aqui. E eu disse assim pra ele, Augusto, agora eu tô vendo quanto você tá precisando fazer coaching. E ele ainda me disse, eu sei que eu tô em débito com você. E eu falei mais ou menos assim, Augusto, até que ponto essa sua falta de compromisso, como é que era o termo? Mais ou menos assim, cara, até que ponto essa sua falta de compromisso e comprometimento com as coisas e com as pessoas não é o que tá impedindo você de alcançar melhores resultados na sua empresa? Ouvir isso não é legal, né? Incomoda ouvir, né? Rapaz, eu te digo que pra mim falar foi muito mais dolorido do que pra ele ouvir, porque não era do meu feitio, não era do meu jeito agredir alguém assim, sabe? Porque isso é um pouco delicado, mas eu entendi que eu precisava adaptar isso. Aliás, um dia eu ouvi de um gestor meu, antes de ir pra Belo Horizonte, ele me disse assim, João, as pessoas precisam gostar menos de você. O senhor Fernando Amarante, um grande gestor, um grande empresário, ele disse, João, as pessoas precisam gostar menos de você. Eu fiquei 2 anos até entender, internalizar de verdade o que ele está querendo dizer com isso. Quando eu entendi, foi quando eu comecei a modelar esse cara. Então entende o que é modelagem? Eu pego um modelo de comportamento e eu copio para mim.
Então, a forma como alguém vende, ou então eu quero ser uma pessoa mais calma. Ok, você conhece alguém que é calmo? Legal, modela, o que essa pessoa faz? Quais são os comportamentos dela? Como é que é o jeito dela de falar, de conversar, de agir, de se comportar em determinadas situações? Você é uma pessoa desorganizada, quer ser mais organizado? Você conhece alguém que é organizado? Como é que essa pessoa faz? Começa a modelar. Tem uma outra especialista de Harvard, esqueci o nome dela agora, mas ela tem um cabelo curtinho, uma loirinha, tem um TED dela, que ela diz assim, ó, você quer adquirir um novo comportamento? Então finge que você tem. Então você é desorganizado? Legal. Identifica alguém que é muito organizado, modela essa pessoa, ou seja, copia o jeitinho dela de ser, a forma como ela organiza o dinheiro, as roupas, o carro, a forma, aquilo que você quer organizar. E agora começa a fingir que você é essa pessoa. No primeiro momento essa coisa de fingir parece meio assim, ai João, mas eu vou perder minha identidade, sair de quem eu sou, né, e tal. Mas não, entenda que o fingir nessa situação, o que ele vai te causar? Ele vai te fazer praticar. É um treinamento, você vai estar treinando esse novo comportamento. Com o tempo isso passa a se tornar algo seu, porque você foi lá, praticou, treinou, modelou e fingiu e praticou efetivamente. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Trabalha com as suas equipes isso, ensina isso para eles. Entenda que assim, o meu grande foco aqui em fazer esses vídeos é que você, líder, pegue esse conteúdo e replique com seus colaboradores. Ou então me leva para dentro da sua empresa para entender como é que eu posso contribuir com você. Vamos levar essas ideias para a cabeça deles para aumentar o resultado deles e aumentar, obviamente, o resultado da sua empresa. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve lá no site e até a próxima. Valeu!